Bom dia, queridos, graça e paz. Tudo bem com você? Prontos para receber da palavra? Eu estou muito animado com esse mês. Nos domingos pela manhã, as coisas que nós vamos aprender do Senhor. Eu acredito em uma restauração daquilo que Deus nos criou para ser. E Deus nos criou para ser conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. E por algum motivo, queridos, que se chama pecado, nós nos desviamos disso, amém? Mas Cristo veio para nos devolver o nosso lugar e sempre nos foi de direito. Eu estava pensando, ontem à noite, meditando um pouco, antes de trazer a palavra, e eu ficava pensando, querido, no amor de Deus, em como Deus nos amou, a forma como Ele assumiu-nos. O amor dele ultrapassou todos os limites por nós, e às vezes eu fico pensando assim sobre isso, e às vezes não dava nem vontade de pregar, dá vontade de adorar Ele, dá vontade de levantar as mãos e engrandecer o nome dele. A fonte confiável de amor que nós temos, queridos, não é o nosso amor por Deus, mas é sempre o amor de Deus por nós. Muitas vezes as nossas músicas, elas começaram a expressar um amor humano por Deus. Muitas vezes nós ficamos cantando que eu te amo, falando sobre a vida pessoal de oração. Essas músicas, queridos, dificilmente, eu não sei se você já percebeu, mas dificilmente esse tipo de música vai conseguir te levar a uma adoração ao Senhor. Mas quando nós cantamos sobre Ele, sobre o amor dEle, que Ele abre portas, que Ele opera um milagre, que Ele é o autor do caminho, é luz na escuridão, que esse é o nosso Deus, esse é quem Tu és, você vê que o nível de adoração imediatamente ele sobe. Por quê? Porque nós precisamos, queridos, ter a fonte da nossa vida no Senhor. Não confiar em nós mesmos. A Bíblia diz: confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. E às vezes nós estamos cantando coisas que às vezes acalentam a nossa alma porque estamos passando por momentos de dificuldade, mas nós não passamos daquele lugar. Mas quando na verdade esquecemos quem somos e os problemas que temos e depositamos a nossa esperança e confiança no amor de Deus por nós, está tudo resolvido. Essa é a chave para a vida cristã. Acreditar que há um Deus que é soberano, que é poderoso, que cuida de você, que é o seu pastor. Enquanto você estiver cantando para Deus os seus problemas, dizendo: Senhor, olha a minha escassez aqui, olha a minha falta, eu estou tão triste, a minha alma está tão triste, Senhor. Nós não vamos resolver muita coisa na nossa vida, mas quando nós cantarmos que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, imediatamente a nossa mente vai ser substituída pela realidade do céu. E nós vamos alcançar tudo aquilo que Deus tem para nós com uma facilidade tremenda. O amor de Deus, querido, ele anda sempre com a justiça, porque isso faz parte do caráter de Deus. Justiça e amor nunca se separam. Mas o amor de Deus, ele tem uma característica que ele é superabundante. Uma graça superabundante que supera, que é escandaloso. Enquanto a justiça de Deus está exigindo que justiça se cumpra, que os ímpios sejam punidos e que os justos sejam honrados, a justiça de Deus está exigindo isso. Existe um amor que está lá, desejando por uma oportunidade, e a justiça está lá. Não, tenha calma, e o amor está lá. Eu quero agir, eu quero fazer. Mas o amor estava impedido. Passava só a gota de misericórdia pela humanidade. Mas um dia, quando a justiça em Cristo foi feita, a justiça do céu não conseguiu mais suportar a quantidade de amor que estava transbordando. E foi como se o amor pedisse licença para nos abraçar. Porque a Bíblia diz que o amor supera multidão de pecados. O amor de Deus por nós, querido, não se relaciona com as coisas boas ou ruins que nós fazemos.
Às vezes nós pensamos que agradamos a Deus pela nossa bondade, pela nossa justiça própria, queridos, mas não existe nada de bom que nós possamos fazer que agrade a Deus o suficiente. Só existe uma forma de agradar a Deus: se identificando em Cristo, se identificando nele, porque Ele é o autor e consumador da nossa salvação. Ele é o nosso modelo, Ele é o cabeça da igreja, e nós precisamos nos identificar nele para começar a agradar a Deus. Por quê? Deus não pode se agradar de nós, das nossas obras, mas Deus pode se agradar da obra de Cristo. E nós, estando inseridos nele, Deus pode se agradar de nós, porque Ele nos vê através de Cristo. Deus não te vê mais por quem você é, porque se fosse para você merecer as coisas que você deveria, a Bíblia diz que nós estávamos perdidos, oprimidos, inimigos de Deus. Não havia um justo sequer, mas quando Cristo estabelece a sua obra, Deus pode nos ver através dele. E esse é o amor de Deus, sabe? Não importa o teu pecado. Às vezes a gente peca e fica nervoso. A gente peca e fica nervoso na presença de Deus, querendo de alguma forma pagar o pecado. Você já tentou pagar o teu pecado? Vou orar mais. Eu pequei, eu vou orar mais. Deus, eu vou fazer um jejum agora. Senhor, sabe de uma coisa? Eu vou ler a minha Bíblia toda esse ano, porque o ano passado não foi muito bom não. Eu vou ler a minha Bíblia toda para ver se eu te compenso. E Deus está dando uma gargalhada, dizendo: ô, rapaz, eu não te amo por isso não. Deus não tem uma opção, querido. Deus não nos ama para ver se Ele nos prova o amor dEle, não. Deus nos ama porque Ele não tem outra opção. É assim que Ele é. Ele ama porque Ele é amor. Não tem nada de ruim que você possa fazer que pare o amor de Deus por você. Ei, querido, isso é bom demais. Aí você peca e vai diante de Deus, né? Todo cheio de dedo. Enquanto a palavra está dizendo: pode entrar ousadamente na sala do trono. Por quê? Porque nós temos confiança em um Redentor. Não é mais sobre a minha obra. Não é mais sobre a minha bondade ou sobre a minha maldade. Paulo fala em Romanos: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu quero às vezes eu faço. E essa é a guerra que nós enfrentamos, querido, nas nossas vidas. A inclinação para a carne e a inclinação para o espírito. Eu vou te dizer, o melhor caminho é claro que é a inclinação para o espírito. Mas o fato de você às vezes andar inclinado para a carne não afasta o amor de Deus por você. Nunca afastou e nunca vai afastar. Ele vai continuar te amando, independente de você sair da igreja. Independente de você ofender um irmão, independente de você ofender o pastor. Deus vai continuar te amando, porque Deus é assim. Sempre te amou. A Bíblia fala em Jeremias, Isaías 31, no versículo 3, que há muito o Senhor me apareceu dizendo: com amor eterno eu te amei e com benignidade eu te atraí. É escandaloso demais o amor dele. Você peca com pecado, vai pedir perdão ao Senhor. Uma coisa horrível. Aí você vai voltando e dizendo: Senhor, me perdoa. Porque antes de você terminar a frase, Deus está perdoado. Aí você diz: mas como assim, Deus? Olha o que eu fiz. Eu fiz isso e aquilo. E Deus diz: o quê? Você fez o quê? Não lembro. Mas Senhor, olha o que eu acabei de fazer. Deus vai dizer: não lembro. O que foi que você fez? Não estou lembrado não. Por quê? A palavra diz que Deus, Ele esquece. Ele se esquece. Ele perdoa e esquece. Ele apaga, Ele lança no mar. O Salmo vai dizer que Ele dista de nós os pecados, como o Oriente é longe do Ocidente. Ele afasta de nós. Aí você vai dizer: Senhor, eu fiz isso. Ele diz: eu não estou lembrado não. Não tem nem mais o que a gente conversar, porque eu não lembro. Essa parte é super importante, queridos, no nosso relacionamento com Deus. Entender o amor dele por nós. A nossa vida tem que estar baseada no amor dele por nós.
Porque ele é infalível, é imbatível. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Você acha que 1 Coríntios 13 está falando sobre o nosso amor? Está dizendo o amor. Não leva em conta a injustiça sofrida. O amor. Quem é o amor? É Deus. 1 Coríntios 3 é sobre o amor de Deus que nós precisamos imitar. Mas não é sobre o nosso amor próprio. E o nosso erro muitas vezes é buscar a Deus dessa forma. A busca de Deus, um coração livre diante de Deus é aquele que aceita: Senhor, eu fui amado por você. Incondicional, sem limites, ultrapassa tudo por você. Pode pensar na pior coisa que você fez. Você talvez lembre, mas o Senhor decidiu esquecer. Não tem como, queridos, falar de redenção, falar de remissão, sem falar desse amor. Olha aí. Olha aí. Um amor incrível. Tudo por você. Você fica olhando para a obra da cruz e Deus decidiu chamar a obra da cruz da justiça. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Que é isso? A morte do filho primogênito, unigênito dele. Um justo, o único justo. Nunca tinha pecado. Morto. Aquilo foi o pior escândalo da história. A pior injustiça cometida na história. Mas Deus decidiu chamar isso de justiça. Salmos, abra comigo, Salmos 85. No versículo 9. Existe uma expectativa aqui do salmista. Meia colada, né? As páginas da Bíblia. Vamos trabalhar mais isso aí. Diz assim: certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite em nossa terra. A misericórdia ou a justiça, a misericórdia e a verdade se encontraram, e a justiça e a paz se beijaram. Onde foi, querido, que isso aconteceu? Que a justiça definitivamente se encontrou com a paz. Quando Deus, Antônio Luiz, um dia decidiu levar em desconsideração as injustiças que ele sofreu e decidiu estabelecer a paz através do perdão. E na cruz foi o momento ideal onde definitivamente a justiça e a paz se beijaram. E o desejo do salmista foi definitivamente atendido. Tá tudo certo. Houve um abraço no céu. Aquela luta, aquele conflito entre a justiça e o amor, tentando assumir o seu lugar, definitivamente se abraçaram. Por quê? Porque perdoado não tinha como ninguém ser. Porque em Adão a morte reinou. E a Romanos também vai dizer que todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Era impossível. Quando tinha um homem bom demais, Deus tomava logo para si, porque ele era impossível que permanecesse na terra. Assim aconteceu com Enoque, assim aconteceu com Elias. Eles eram bons, praticavam, andavam com Deus, assumiram um nível de maturidade e Deus disse: pronto, dá mais para ficar na terra não. Chamou para si. Eles não tinham como pagar o preço pelos outros. Às vezes dava para ser justificado pela sua fé, como Abraão foi justificado pela fé, porque acreditavam na esperança, acreditavam em um Messias Salvador. Foram justificados, mas eles não podiam fazer nada pelo próximo. Quem é que podia fazer alguma coisa pelo próximo? Se não era nenhum humano, só o próprio Deus. E foi aí que Deus decidiu tomar uma forma humana e dizer: eu vou resolver as coisas. Eu vou assumir, eu vou puxar a responsabilidade. Eu vou cumprir a lei. Eu vou fazer tudo que é necessário. E Jesus Cristo
Foi batizado no Jordão e veio uma pomba do alto e uma voz que dizia: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Jesus não tinha feito nenhum milagre ainda naquele dia. Tinha não. Ele só estava obedecendo os pais, crescendo em sabedoria e estatura, honrando os pais, buscando ao propósito de Deus, tendo comunhão com Deus. E Deus disse sobre ele: você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Muitas vezes nós achamos que vamos agradar a Deus por causa do volume das nossas obras. Pelo quanto eu trabalho na igreja, pelo quanto eu sou servo ou quanto eu sou generoso. Não dá não. Você agrada a Deus e se aproxima de Deus por se aproximar e se identificar com Ele, por ser filho dele. É só isso que você precisa ser. Para um pai verdadeiro amar o seu filho, não precisa de o filho fazer mais nada. Só basta ele nascer. Amor. Ele nasceu, está na minha família, foi gerado de mim, então eu o amo. Está resolvido aqui. Não tem nada que o filho bebê possa fazer. Ele só sabe chorar, sabe pedir comida, só tudo que sabe é chorar. E o pai se agrada dele, ama ele, beija ele. Porque é assim que o pai age, é assim que o amor age. Entende? Aí depois que Jesus cumpre a sua obra, mais ou menos, vai para o Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João, se manifesta em luz, em glória, suas vestes ficam brancas, gloriosas. Aparecem Moisés e Elias, os dois vultos do Antigo Testamento, aquela presença poderosa do Pai, a Shekinah de Deus naquele lugar, e Deus fala de novo: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Aí ele diz um detalhezinho a mais, viu, nessa ocasião: a ele escutai. Por quê? Estava Elias, o representante da escola de profetas de Israel, e estava Moisés, o representante da lei. Sabe o que é que Deus estava dizendo? Eu não quero saber não o que é que foi que vocês estabeleceram no passado. Eu não quero saber a doutrina que vocês criaram, não. Eu quero saber que eu tenho um filho e que eu me agrado nele. O que ele disser está dito. Ele é a lei, ele é o profeta. E Jesus, no Sermão do Monte, queridos, não sei se você já parou para pensar nisso, mas Jesus tinha uma autoridade. Jesus dizia: a lei diz que você deve amar o seu próximo e odiar o seu inimigo. Eu, porém, digo: ama o teu inimigo, ora pelo teu inimigo. A lei te diz dente por dente, olho por olho. Eu, porém, te digo, com autoridade. Porque ele sabia: eu mando aqui. Eu reinterpreto a lei, porque eu sou a autoridade máxima. Eu vivo desde a eternidade. Essa lei que vocês interpretaram, eu vou dar a interpretação correta agora em mim. Vocês pensavam que Deus era um Deus odioso, que estava atrás de vocês para matar. Eu vou mostrar o que é que Deus faz. Vou fazer tudo aquilo que Ele está me mandando fazer. Porque vocês não entenderam muito bem, mas eu entendi. Porque eu escuto a voz dEle, eu obedeço Ele. Enfermo, se levante. Pobreza, vai ter não. Distribua aí para os pobres. Está com fome? Vamos repartir pão. Demônio, não, saia. Estabelecendo toda a vontade de Deus, que a humanidade nunca tinha conseguido fazer, mas Cristo, pela sua autoridade. Jesus olhava, querido, para a tempestade, para os ventos, e dizia: calma, eu estou aqui. Ele é a autoridade máxima de toda a história, da terra, do universo. Deus decidiu glorificar o seu nome através do Filho, exaltá-lo sobre todas as coisas. O que existir de autoridade no reino espiritual, no reino natural, no céu, na terra, tudo que existir, Jesus está acima de tudo, reinando sobre tudo, governando sobre tudo, dando a sua palavra e estabelecendo tudo. Não existe nenhum joelho, nenhuma língua que não vai se confessar e se dobrar diante dele. Você acha que é por que isso? Porque as pessoas vão ficar compungidas, que Jesus é tão bonzinho e as pessoas vão gostar dele, no final? É não, querido. É por causa do domínio. É por causa do governo. Diante da presença dele, tudo se prostra. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que abre as portas, Avani. Esse é o Deus que opera os milagres.
Ele que estabeleceu um caminho. Quem era que podia fazer uma ponte? Quem era o construtor, querido, que podia fazer uma ponte que nos resgatava? Se estava tudo quebrado, só o autor do caminho, só a pedra fundamental. Só ele é a autoridade máxima e Deus decidiu dar tudo para ele. Para quê? Para quando Jesus completar todas as coisas, devolver a glória para Deus. Porque é assim que eles sempre funcionaram. Um honra o outro. O Pai honra o Filho honra o Espírito, e o Espírito honra o Filho, que o Filho honra o Pai. É sempre assim. O Pai envia o Filho e o Filho diz: eu envio o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a marca da promessa que nos garante a volta do Filho. É assim que eles funcionam e nós entramos nessa dança deles aí. Eles estão funcionando perfeitamente desde a eternidade. Existiu um problema na eternidade, muito antes do homem, que foi o pecado, uma rebelião nos céus. Aí você acha que Deus ia ficar parado diante de um problema do pecado? Fez o homem para provar que através do homem limitado ele era capaz de redimir não só o homem, mas toda a eternidade. Resolveu o problema todo do pecado através de um homem. Mostra para o diabo que ele, sendo perfeito, criado em sinete de glória, ele diz assim: espera aí, vou criar um homem imperfeito agora, e eu vou te mostrar que através dele eu consigo redimir o que você não conseguiu fazer, que era permanecer na minha presença e ser perfeito. O homem vai poder fazer isso. Depois da obra completa de Cristo e do seu retorno, nós vamos estar para sempre diante de Deus, sem pecado, sem máculas, sem nada que nos acuse. Por quê? O que é que Jesus fez com o diabo? A Bíblia fala que nós temos um acusador que nos acusava de dia e de noite. E Cristo vai e tira da presença do Pai esse acusador. Diz assim: saia, porque agora tem um advogado aqui. Não é mais por causa deles. Diabo, agora você não pode lidar mais com eles diretamente. Você tem que lidar comigo. Você tem que falar comigo. Você já viu? Você já viu um acusador ficar ofendendo o réu na frente do advogado? Ele vai dizer: opa, pode falar comigo aqui, porque eu que represento ele. Não precisa falar nada não. Fala nada não, só confia em mim. Não é isso? E você diz: eu não vou falar nada não, a lei me permite. Por quê? Eu vou falar tudo na presença do meu advogado. Por quê? Porque ele tem a autoridade máxima para nos defender. E aí quando o diabo dizer: olha o que eles fizeram, Deus, olha o que teu filho fez, Jesus vai dizer: então, eu que estou representando eles. Se você quiser acusar eles, você tem que olhar para a minha vida. Se você achar falha na minha vida, então você pode os acusar. E o diabo procura. O diabo fica procurando falha na vida de Jesus e ele não acha. E nós estamos inseridos dentro de Jesus. Somos o corpo dele, ele é o nosso cabeça. Aí não dá para achar falha. O problema é quando nós queremos sair do corpo. Aí o diabo nos encontra. Jesus é a cerca que o diabo anda ao derredor. Por isso que quando ele encontra uma brecha, ele consegue nos atacar. Mas enquanto estivermos protegidos pela cerca, querido, nada pode te atingir. Praga alguma chegará à tua tenda. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, precisa temer não, porque o Senhor está contigo, te protegendo, te guardando. Esse é o nível, querido, de redenção que nós temos, de remissão. O que é redenção? Redenção, queridos, você pode pesquisar nos dicionários. Eu não pesquisei em dicionário não, eu fui mesmo pelo que o Senhor estava me falando. Redenção é basicamente, querido, você retornar ao lugar que sempre foi de direito, ou igual, pelo menos igual, ou superior. Uma história de redenção é uma história que todo mundo acha bonita, né? Eita, fulano agora se redimiu. Por quê? Ele estava caído, ocupava um lugar até interessante, aí caiu, foi para o fundo do poço. E de repente, ele voltou, se acendeu, deu show de bola. A diferença da nossa redenção para a redenção mundana é que na redenção mundana é o homem de alguma forma tentando escalar o poço. Na redenção de Cristo é Deus criando um elevador, uma força que nos tira daquele lugar
E aí já não depende mais dos nossos esforços próprios, depende da força dele para nos puxar. E diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que puxou Jesus daquele lugar, habita em mim e em você. O mesmo poder, o mesmo nível de autoridade. Oh, querido, isso é bom demais. Isso é bom demais. Estamos livres de nós mesmos. Ei, estamos livres das nossas falhas. O pecado que tu cometeu, que comete hoje, que tu ainda vai cometer, está perdoado. O que é necessário agora? Só um posicionamento em Cristo. Eu aceito o que Ele fez. Estou perdoado. Não, você não precisa mais ficar não, viu? Se lamentando agora para a vida toda não. Você já foi perdoado. Você já foi amado e o amor dele é impressionante. E remissão é o quê? Porque a Bíblia diz que nós fomos... nossa redenção veio através da remissão de pecados. E o que é remissão? Remissão é como se fosse voltar no tempo. Retroagir um dano, retroagir uma perda. Você sofreu um tipo de injustiça e alguém vem lá e retroage aquilo, esquece, perdoa, traz para trás. Para você ficar livre. Para você agora correr. Vamos abrir nossa Bíblia. Efésios capítulo 2. Ah, querido, quando nós entendermos isso, não existe nada mais que possa impedir a nossa vida. Você já abriu? Efésios capítulo 2, versículo 1. E ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e em outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo os príncipes das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais, para mostrar nos séculos vindouros a riqueza da sua graça pela sua benignidade para conosco em Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Versículo 6 novamente. Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais. Então, o que é remissão nesse caso? É retroagir, tirar de nós o fardo que nós carregávamos. A gente nem se dava conta do fardo que tinha. A gente só vem se dar conta de verdade do fardo que possuía quando ele é tirado de nós. Alguém que anda com uma bacia, uma lata d'água na cabeça a vida toda, não sabe o peso daquilo até que aquela lata seja tirada. Ninguém sabe o fardo que carrega, o pecador não sabe o fardo que carrega, até que Cristo o tira e ele sente aquela leveza. Jesus diz: eu vim para isso. Pega o meu fardo que ele é leve, o meu jugo é leve. Jesus veio para nos resgatar disso. E Deus escolheu Cristo para fazer, não só ressuscitar a Cristo, ressuscitou a Cristo juntamente conosco. Se você se identificar na cruz de Cristo, porque Cristo diz é necessário. Quem é que pode ser ressuscitado? Me responda, é muito simples. Quem é que pode ser ressuscitado? Difícil? É fácil, é isso mesmo que você está pensando. Responda, quem é que pode ser ressuscitado? Por que vocês estão tímidos? Quem pode ser ressuscitado, querido? É aquele que está morto, né?
Era isso que, não sei o que você estava pensando. O simples do simples, só quem pode ser ressuscitado é quem está morto. E como é que a Bíblia diz que ele nos ressuscitou juntamente com Cristo? Por quê? Jesus vem dizer: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que não perder a sua vida, aquele que não morrer, não tem como ser meu discípulo, não tem como me seguir. Por quê? Porque Deus estava preparando uma ressurreição. E só é ressurreto quem está morto. É quando você abandona a sua vida que você assume a vida de Deus. É quando você se identifica na cruz, na morte de Cristo, no batismo. Não, você não morre no dia que você faz uma oração. Você morre no dia que o seu coração ele é batizado em Cristo. Aceita completamente a obra dele. No dia do batismo. Aí você morre. Aí no dia que você morre, você é ressuscitado com Cristo. E o que acontece nesse dia? Você é assentado à destra de Deus, nos lugares celestiais. Por que a gente fala tanto sobre isso? Sobre identificação, sobre perder a sua vida. Porque é perdendo a sua vida que você a encontra, querido. Porque nós queremos ser a igreja de Efésios, que está assentada nos lugares celestiais com Cristo Jesus, detentora de todas as a vida mundana, ela morre. Não tem como usufruir do reino de Deus e da sua bênção enquanto estivermos no domínio, no controle. Não, queridos, com Deus não tem controle. Quem comanda é Ele, quem é a autoridade é Ele. Se as estrelas, o universo, o mar, o céu, os animais, as montanhas, tudo obedece o nome de Jesus, porque eu não vou. Só existe honra e glória e domínio, só existe lugar no trono quando existe morte na terra. E aí há ressurreição. Porque a igreja não está experimentando de glória. Porque a igreja não está experimentando de poder. Porque a igreja não morreu. Porque a igreja não se identificou na cruz. Quando a igreja definitivamente se identificar na cruz, ela vai experimentar o trono. Porque esse é o processo. É assim que as coisas funcionam. Jesus diz que a semente na terra ela precisa morrer. Quando ela morre, ela dá vida. Você prefere ser o quê, querido? Uma semente? Ou você prefere ser uma árvore frondosa? Uma árvore, né? Então morra. Então entregue a sua vida, os seus planos para Deus e se identifique na cruz. O que é uma pessoa identificada na cruz? É uma pessoa que dinheiro não tem mais governo sobre ela. É uma pessoa que os seus relacionamentos não comandam mais sobre ela. É uma pessoa que não tem isso de ser colérica, não tem isso de ser almática. Não tem o eu sou assim mesmo, não tem pra que isso, não tem nada demais. Essa pessoa morreu, essa pessoa que abandonou essas coisas para assumir Cristo. E a pessoa que abandonou essas coisas, abandonou os seus próprios prazeres e conforto, essa pessoa ganhou o céu. E é quando essa pessoa acessa o céu que ela tem direito aos recursos. O filho herdeiro não é o filho imaturo. O filho herdeiro é o filho que cresceu e que agora tem direito. Você pode ler a sua Bíblia, ler. Escutar pregação falando sobre isso. Que todas as bênçãos espirituais estão disponíveis para você. Mas, querido, enquanto você não crescer para poder aproveitar da herança, não vai ter não, viu? Vai ter só o que o pai pode dar, de acordo com o teu nível de maturidade. Porque qual é o pai que vai confiar um carro de alta velocidade a um menino de 9 anos de idade, que não alcança nem os pedais direito? Qual é o pai que vai fazer isso? Só um irresponsável, né? Então, do mesmo modo, Deus não vai poder te dar heranças que pertencem a você, está no teu nome, mas você só pode depois dos 18. Depois que está crescidinho. Então, é por isso que nós precisamos avançar para esse lugar. Nós queremos uma igreja madura. Nós queremos uma igreja cheia.
Mas não vai acontecer não, enquanto o que já tem não se aperfeiçoar. Porque senão vai ficar um monte de menino cuidando dos outros. Não dá certo não, Deus não faz isso não. Igreja que você vê aí, esses movimentos church, né? Pinta a parede de preto, bota umas luzes, começa a cantar umas músicas worship, começa a se balançar na adoração e acha que está feita a igreja. Isso atrai, gente. Chama um monte de ministro de fora, isso atrai. Mas aquilo é um sopro. É um sopro. Aquele só basta o pastor da igreja, por causa da imaturidade dele, sai com uma mocinha nova da igreja, a igreja se acaba. Não tem outro não, para ficar no lugar. Por quê? Fundamentos fracassados, fundamentos falhos, fracos. Não existe rocha. E aí, eu nem reclamo, muitas vezes. Porque eu espero pelo crescimento correto. A gente podia apelar muito, podia fazer um monte de coisa, cheio de gente isso aqui. Dá dinheiro, o povo vem. Dá feira, o povo vem. Vem, é fácil. Mas o que adianta? Agora cresça, amadureça para você poder cuidar de crianças espirituais. Deus é um Deus muito responsável nessa questão. Deus considera o reino dele como um berçário. E no dia do Senhor entregar para a sua igreja um grupo de novos convertidos, Deus vai pegar a igreja, a incubadora mais calorosa e confortável que ele puder encontrar, para dar, dizer, cuide dessa nova fornalha aí que eu estou mandando. Cuide aí desses bebês. Então, se a igreja não estiver fundamentada no amor e não crescer espiritualmente, não vai haver crescimento verdadeiro. E nós esperamos pelo crescimento verdadeiro. Não se preocupe. Isso. A realidade que nós experimentamos não é nada mais, nada menos do que um resultado da expressão que já está dentro de nós. A cadeira vazia do teu lado é uma expressão do que está dentro de você. As finanças da igreja é uma expressão do coração da própria igreja. Não tem como ser diferente, se não assumirmos as responsabilidades. Abre em Jó comigo. Jó capítulo 16. Existe um crescimento muito esperado por Deus para nós. Glefson, mas eu queria que fulano tivesse aqui. Para com essa bebezeira, rapaz. Isso é coisa de criança. Eu queria muito que esse crente tivesse aqui para escutar essa palavra. Se Deus está falando e você está aqui, por acaso é para outra pessoa, se não ser para você. No versículo 18, Jó 16, 18. Terra, não cubras o meu sangue, não haja lugar para o meu clamor. Eis que também agora está a minha testemunha no céu, e o meu fiador nas alturas. Os meus amigos são os que zombam de mim, os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Se alguém pudesse contender com Deus pelo homem, como o filho do homem pelo seu amigo. Eu gosto dessa frase, o dilema de Jó. Se alguém pudesse contender com Deus pelo homem. O que é que a obra de Jesus fez por nós? Marca a sua Bíblia aí. A gente vai voltar, tá certo? E vá para Colossenses no capítulo 1. Colossenses capítulo 1. O que foi essa obra de Jesus?
redentora. No versículo 13, diz assim: E ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades. Tudo que foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Por quê? Foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, tanto as que estão na terra. Querido, o que é isso? Tanto as coisas que estão no céu, quanto as que estão na terra. O céu precisava de reconciliação. Devolver um lugar no céu? O que era isso? Foi a rebelião, querido. O desconcerto que houve no céu, a ruptura que houve no céu. E Deus decidiu em Cristo, ou seja, nele mesmo, realizar toda a sua obra. Como é que funcionou isso? Deus não é pego de surpresa, você sabe, né? Não tem como fazer uma pegadinha com Deus. Deus sempre está um passo à frente. E a Bíblia vai falar em 1 Pedro que o Cordeiro de Deus foi imolado desde a fundação do mundo. Antes mesmo de Adão pecar, Cristo já havia realizado a obra. Porque existem dois níveis. O céu, que também é a eternidade, e existe o nível natural, a terra, o tempo limitado. E Deus, um dia, na terra, envia o seu Filho para realizar a obra. E Cristo diz que ele foi ao inferno e ele ressuscitou e ele recolheu o sangue e ofereceu um sacrifício eterno, vai dizer Hebreus. Porque Jesus vem, realiza a obra na terra, mas quando ele vai entregar a expiação do sacrifício, ele não faz na terra. Jesus, ele faz a expiação, o sacrifício faz na terra, mas a demonstração diz que foi feito num tabernáculo eterno. O tabernáculo da Nova Jerusalém, diante de Deus. Jesus oferece o sangue lá. E, portanto, o sacrifício que Jesus Cristo oferece na eternidade é suficiente para limpar a eternidade e limpar a terra, que está dentro da eternidade. Entende? A eternidade não é uma linha temporal e que em algum momento teve o tempo na terra. Não é bem isso. São duas linhas diferentes. A eternidade sempre existiu. É um tempo completo. É um estado eterno. Ninguém mexe lá. A terra foi criada abaixo disso, em uma linha diferente. É por isso que Deus consegue dizer em Isaías, ele consegue dizer que ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Como é que o profeta Isaías estava falando isso a respeito de Jesus Cristo, se ele estava falando pelo menos 700 anos antes de Jesus vir? Ele estava falando no passado, no tempo pretérito. Ele tomou sobre si, porque o sacrifício foi feito desde a fundação do mundo, já estava feito. E é por isso que quando Adão e Eva pecam, o que é que Deus faz? Mata um animal. Não é Jesus que ia imitar o cordeiro na cruz. Eram todos os cordeiros que iam ser mortos. Estava imitando aquilo que Jesus já tinha feito na eternidade. Isso é para a gente ficar pensando.
Tão poderosa a obra de Jesus, antes mesmo da gente nascer. Por isso que Deus podia dizer, eu escolhi você desde o ventre da sua mãe. Deixa eu dar um exemplo para você, para ver se fica mais claro. Você já assistiu um filme? Sim ou não? Sim, né? Sei que você nunca tinha assistido um filme na sua vida. Quando você assiste um filme que você nunca viu, você sabe como vai ser o final? Não, né? Depois que você assistiu o filme, você pode contar a história? Pode ou não pode? Se você tivesse dúvida, você podia voltar o filme para uma parte e assistir aquela parte? Pode, não pode? Pode rebobinar. Você pode adiantar também. Aí você pode ir para o final do filme, a parte que você mais gosta, você pode ir para o começo, não é? Num filme tem sempre a parte melhor, né? O ápice, o clímax do filme. É onde o herói salva a princesa e dá um beijo, né? Sempre tem. O clímax da história. Onde tudo é resolvido. A melhor parte. E assim é basicamente como Deus vê o nosso tempo normal. Deus olha da eternidade, de um plano superior. Porque Ele viu o começo da história e Ele viu o final. O que é que Jesus diz em Apocalipse capítulo 1? Eu sou o Alfa e eu sou o Ômega. Eu sou o princípio e o fim. Jesus está dizendo, sobre a história de vocês, eu abro e eu fecho. Entendeu? Eu sou o primeiro personagem que aparece e eu sou o último a encerrar a história. Entende como é? A nossa história, querido, de Gênesis e Apocalipse não fala da humanidade. Fala sobre como Deus amou a humanidade. A história é Deus, o personagem principal é Deus. Nós somos coadjuvantes nessa história. E Deus está lá. E é por isso que Deus podia dizer, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, tu vai ser isso, tu vai ser aquilo, tu vai ser profeta das nações. Por que Deus podia dizer isso? Isso é muito bom. Porque Deus estava determinando como as coisas iam ser? Não, porque Ele simplesmente já viu o que tinha acontecido. E é infalível. Porque Deus já assistiu o filme completo. É por isso que Apocalipse pode ser escrito, querido. Porque a história já terminou. Por acaso nós estamos experimentando a nossa vez de participar dessa história. Mas a história já começou e já terminou. E nós temos uma garantia. No final vai dar tudo certo. No final a gente vence. Essa é a nossa garantia. Essa é a nossa esperança. Está tudo resolvido, querido. A obra está completa já. Jesus já está reinando. Nós ainda não experimentamos naturalmente esse tempo, mas já aconteceu. Por isso, querido, o que Deus diz ao teu respeito pode ficar certo, vai se cumprir. Porque Ele viu isso acontecer. É garantido. Está tudo certo. O que você lê na sua palavra, pode confiar, vai dar certo. Vamos voltar para Jó. Jó capítulo 16, o mesmo versículo 21. Ah, se alguém pudesse contender com Deus pelo homem, como o filho do homem pelo seu amigo. Jó, querido, estava experimentando a pior fase da sua vida. Percas totais na sua casa. A sua própria vida estava em jogo. A sua vida não foi consumida porque Deus diz, não, na vida dele não toca. E esse era o limite que o diabo tinha sobre a vida de Jó. Na vida não toca, pode fazer qualquer coisa. Mas na vida você não toca não. Jó estava sedento, ansioso por redenção. Ele estava querendo remissão, ele estava querendo voltar para o lugar dele. Ele não estava se importando como não. Ele conversando com seus amigos, ele dizia, eu não sei o que eu fiz diante de Deus, mas eu sei que se eu estou passando, no entendimento dele, é porque Deus quer. Então eu estou passando. Ele estava em um nível de quebrantamento que ele não estava importando quem era o autor do dano. Mas ele estava ansioso. Ah, se eu tivesse alguém que pudesse contender com Deus, conversar com Deus. Porque ele dizia, eu vou conversar com Deus como? Qual é o meu direito de poder bater papo com Deus, querer resolver as coisas com Deus? Homem, não dá para mim não. Por mais que eu fosse bom, por mais que eu fosse justo diante de Deus,
não tem o que eu fazer. Jó entendeu que ele estava insuficiente. Em Mateus 18, Jesus conta uma parábola do credor infiel. Nessa parábola, Jesus diz que um certo indivíduo devia para o seu senhor cerca de 10.000 talentos. E a justiça chama, vem aqui prestar conta da sua dívida. E o homem tem que comparecer diante do rei lá, para prestar conta da dívida. E a justiça diz, pague a dívida. A justiça não se omite da dívida, não. Ela diz, pague. E aí, o que é que o homem faz? Senhor, pelo amor de Deus, perdoe a minha dívida. Eu vou pagar, eu vou me esforçar. Eu vou fazer tudo que eu puder. E aí o amor olha e diz, está perdoado. Pode ir em paz. Às vezes a gente vê isso e não olha a complexidade. Mas você sabe o tamanho dessa dívida? Um talento representava 6.000 denários. O homem devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. Um só talento representava 6.000 denários. Um denário representava um dia de trabalho. Ou seja, para pagar um talento, aquele homem precisava trabalhar 6.000 dias. Isso dá cerca de 19 anos, 20 anos, mais ou menos. Se você fizer uma conta básica e converter os 10.000 talentos em denários, dava 60 milhões de denários. Ou seja, 60 milhões de dias de trabalho. Se a gente converter isso em ano, dá cerca de 164 mil dias de trabalho. Quem é que tem essa vida e mais 100 mil vidas para oferecer ao Senhor? Uma coisa muito clara nessa passagem é que nós temos uma dívida com Deus impagável, impossível. E o que é que Deus quer de nós? Clamor, pedido de ajuda. Me ajude. Eu vou me esforçar. E Deus diz, por esforço, nem juntando a tua família toda trabalhando aí, não dava para tu pagar não. E Deus diz, está perdoado. Oh, que alegria. Festa, né? E aí, o homem sai e encontra com um dos seus devedores, que devia para ele o quê? 100 denários só. 100 dias de trabalho. E ele pega no pescoço e diz, pague a sua dívida comigo. E o homem diz a mesma coisa. Me dê um tempo para que eu pague, me dê um tempo. E o homem diz, não. E encerra ele na cadeia. O que é que você acha que o Senhor fez quando descobriu essa história? Prendeu ele lá, até que ele pagasse o último centavo. Esse é o mesmo ensinamento que Jesus traz. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. O que é o perdão? O perdão, querido, não é nada mais, nada menos do que a expressão do que já aconteceu conosco. Porque fomos perdoados, temos a capacidade de perdoar. Se não perdoamos, é que alguma coisa está muito errada conosco. E nós vamos ter que pagar cada centavo. Jó precisava de redenção. Ele entendia, eu não sou capaz de pagar essa dívida aí não. Se não for perdoado, se não houver remissão, não dá não para mim. No tempo de Jó, tinha um costume que quando tinha dois homens em uma situação problemática, o que acontecia? O réu ficava do lado, o acusador do outro, e um homem justo vinha para o meio dos dois e colocava, vamos chamar aqui, né? Pastor Júnior, por favor, Pastor Honorato, Toninho. Vamos lá. Vamos dizer que Pastor Júnior arengou com o Pastor Honorato. Tá certo? Venham para aqui.
E aí ele não tinha como mais resolver a situação, tava, né, já há muito tempo, não tinha como. E aí eles dizem o seguinte: nós vamos chamar um amigo justo para interceder pela nossa causa. E Jó estava dizendo assim: eu queria que tivesse alguém com Deus para poder colocar a mão no ombro de Deus e colocar a mão no meu ombro. E aí não tinha, porque no céu só tinha um representante da justiça. E aí de repente o homem, o pecador e Deus, entra um justo, um mediador entre Deus e os homens, e coloca a mão no ombro do homem e coloca a mão no ombro de Deus e faz uma intermediação entre Deus e o homem na postura da cruz, com braços estendidos para um lado e para o outro, resolvendo definitivamente os problemas do pecado que existiam entre o Deus e o homem, fazendo uma ponte que conecta novamente o homem e Deus. Jó definitivamente encontrou o seu Redentor na pessoa de Jesus Cristo e resolveu todos os problemas que nós tínhamos, reconectados com Deus, ligados com Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Amém? Obrigado. No capítulo 21, no capítulo 19, no versículo 25 de Jó, na esperança que Jó tinha, ele diz: porque eu bem sei que o meu Redentor vive e que por minha causa, por fim, se levantará sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive e que em algum momento, por minha causa, ele se levantará. E queridos, esse momento já aconteceu. Jesus se levantou, o Redentor viveu e resolveu todas as nossos problemas. Outro dia, Jesus contou outra parábola sobre um filho pródigo. Por acaso deram ao filho pródigo o título dessa parábola. Mas essa parábola não deveria se chamar filho pródigo. Deveria se chamar pai amoroso. Porque a história não é sobre exatamente como o filho traiu o pai, mas como o pai perdoou o filho. O filho traiu e o filho voltou. E o pai esperou e perdoou. Naquela festa que o pai deu para o filho, não estava importando mais o que o filho fez de errado. Não estava mais importando a bondade ou a maldade do filho. Estava importando que o pai queria dar uma festa para celebrar o filho que voltou. Jesus disse que quando um pecador se arrepende, há festa nos céus. Festa. O que aconteceu no dia? Festa. Naquele dia, o maior bezerro foi morto para dar a festa ao filho. E você sabe que onde tem comida, as pessoas se reúnem em volta dela. Porque se não há comida, não há festa. Naquele dia, a celebração estava acontecendo em torno do pai e da comida. E o filho foi incluído na festa. Porque não é sobre o arrependido a festa. Porque se há festa no céu e o convidado não está presente, perde o sentido, né? Vamos dar um aniversário para Carol e não vamos convidá-la. Faz sentido? Sim ou não? Não. E por que há festa no céu quando o pecador se arrepende? Por que há festa? Porque a festa está sendo celebrada ao redor do pai e do filho, que estão lá naquele momento. Toda a festa é para proclamar a obra de Jesus, do Redentor. A festa é sobre Cristo. Ele é o convidado dessa festa. Todo dia que um pecador se arrepende, o céu proclama a glória de Jesus Cristo. Em Apocalipse, no capítulo 5, João estava chorando.
Porque ele viu um livro, o livro da vida, e ninguém tinha sido achado digno de abrir o livro, de ver o conteúdo do livro. E João estava chorando. E o anjo diz: não precisa chorar não, porque o Cordeiro foi morto e ressuscitou, e ele é digno de abrir o livro. Ele é digno. Portanto, povos de todas as línguas, raças e nações dão glória e honra ao Cordeiro de Deus. Os 24 anciãos se prostram diante dele e proclamam a sua glória. É assim que funciona no céu. Quando um pecador se arrepende, a obra de Cristo é manifesta e a festa. É assim que as coisas são. A festa da redenção. Salmos 89, eu queria encerrar com você. No versículo 15. Vamos ler do 14. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Andará, ó Senhor, na luz da tua face, e em teu nome se alegrará todo dia na tua justiça e se exaltará. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Que som é esse que eu escuto? Que tambores são esses? Que festa é essa, queridos? A Bíblia diz que no meio do seu arraial ouvem-se brados de glória e de júbilo. O que é um arraial? É uma festa. Deus gosta de festa. Só para a sua nação ele estabeleceu 7. E para cada pecador que se arrepende, mais uma. Deus gosta de festa. Deus gosta de alegria. E diz que é bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. A festa da redenção. Por quê? O que é que esse povo faz? O que diz no versículo 16. Esse povo em teu nome se alegrará todo o dia e na sua justiça se exaltará. Não é na minha justiça, querido. Não é que eu vou me alegrar. É na justiça dele por mim. Alívio. Paz e segurança, refúgio e refrigério. Proteção, paz, alegria, bondade, justiça, fidelidade, amor. Que a tua bondade e a tua fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Certamente, por causa da sua justiça, por causa da sua obra redentora. Esse é o Jesus que nós servimos, essa é a sua obra redentora por nós. Amém? A gente temos muitas coisas a falar nesses domingos de manhã, eu espero com expectativa. Pastor Lúcio, ele vai ministrar para a gente também. Família, redenção familiar, vai ser muito bom. Estou com expectativa para quando o Senhor falar com você sobre como Ele proveu a sua vida, para te alavancar, agora que você tem direito à redenção, agora que você se identificou nele. Estou com expectativa para como Deus vai nos ensinar sobre isso. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela sua obra. Muito obrigado, Senhor, porque não precisamos mais depender de nós mesmos. É o teu braço forte que nos sustenta, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelos meus irmãos aprendendo sobre você. Muito obrigado, Senhor, porque você me trouxe esses conhecimentos. Pai, muito obrigado pela revelação da sua palavra. Obrigado porque você transformou a nossa vida. E nós estamos em você e para você nós vivemos, Senhor. Você que abriu as portas, você que operou os milagres, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós continuamos confiando em você ainda mais, esperando em você ainda mais, agradecendo a você ainda mais, Senhor. Você é o nosso Deus e nós somos seus. Muito obrigado, Senhor. Abençoa nossa ida em paz.
Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.